Dili é atualmente a capital de Timor-Leste. É conhecida também como a Cidade da Paz. É um dos 13 municípios. Geograficamente, localiza-se na costa norte da ilha de Timor e tem fronteira a leste com o município de Manatuto, a sul com Eleu, a oeste com Iliquissá e a norte com o mar de Savo, a ilha de Atauro, em frente da cidade de Dili. Também faz parte do município. Tem um clima tropical, quente e úmido, com 2 estações anuais determinadas pelo regime das monções. A área da cidade é aproximadamente de 4.827 km², com uma elevação de 11 metros. Dili é o principal porto, aeroporto, centro comercial e administrativo do país. De acordo com os censos de 2015, a população de Dili é cerca de 200.000 habitantes. O aeroporto internacional de Timor-Leste e o aeroporto Presidente Nicolau Lobato, localizado em Comoro. O nome do aeroporto é dado pelo reconhecimento, reputação e honra ao líder independentista e herói da libertação de Timor-Leste. Morreu em combate no Vale de Mindelo, entre Mobisi, Turiscai e Manufai, a 31 de dezembro de 1978. Depois da chegada dos portugueses. Aliás, primeira interação entre as duas civilizações, a europeia e a timorense, em 1512, e desde a sua colonialização, a primeira capital do Timor português foi Lifau, situado a cerca de 5 km a oeste do Pante Macassar, no enclave de Cusi. Naquela altura, de acordo com João Carlos Rey, da Associação Espanhola de Estudos del Pacífico, Dili era uma pequena aldeia com casas de barro e palapa com telhados de folhas de palmeira e talimetan, nome em língua tetum da palha local de cor preto, como as que ainda hoje existem nas areias rurais do país. Um trabalho intitulado As Posições Portuguesas na Oceania, descrição da Praça de Dili, do autor José Joaquim de Souza, faz a seguinte descrição da praça no ano 1800. A praça é um terreno cercado de palapas. Dentro deste cerco da parte do mar, esta tranqueira, cujas muralhas são de pedra solta bruta, posta uma sobre a outra, face que cai para o mar, tem 2 muros da mesma qualidade, distante um do outro, entre eles um entulho de terra e pedra, e onde estão as peças muito velhas e diferentes calibres. Dili foi fundada em meados do século XVII, já que a fortaleza construída na cidade de Cupão, conhecida atualmente como Cupã, em 1646, teve de ser abandonada em 1653 por imposição dos holandeses. Os conflitos regionais contra as autoridades portuguesas em Lifau levaram o governador Antônio José Teles de Menezes a mandar evacuar a praça 11 de agosto de 1769, destruindo-a antes de a abandonar. A nova capital do Timor português foi fundada na Baía de Dili e começou a ser construída a 10 de outubro do mesmo ano. Nos primeiros anos, a cidade não passava de um pequeno aglomerado de casas de madeira, sumariamente protegidas por trincheiras e baluartes.
No ano de 1813, Dili tinha 1.786 habitantes. Os frágeis edifícios de madeira acabaram por ser consumidos por sucessivos incêndios até que em 1834, sob a orientação do governador José Maria Marques, Dili foi devidamente urbanizada, sendo elevado à categoria da cidade. Em janeiro de 1864, no ano de 1852, Dili tinha 3.017 habitantes. No ano de 1879, o número ascendia a 4.114. Rafael Jacome Lopes de Andrade, entre 1881 e 1888, levou a cabo diversas melhorias em Dili, ligando a cidade aos povoados circunvizinhos por estrada, construindo uma rede de abastecimento de água e erguendo o farol do porto. Já nos inícios do século XX, de inspiração neoclássica, são construídas a catedral e o edifício da Câmara Municipal de Dili, com a invasão e ocupação japonesa da cidade durante a Segunda Guerra Mundial. Os dois edifícios foram destruídos. Este foi um período particularmente negro da história de Dili e de Timor, com massacres à população e destruição generalizada do edificado. A cidade sofreu 94 bombardeamentos, também por aviões australianos. A catedral foi destruída em 1943. Terminada a guerra, Timor regressou ao domínio português, empreendendo-se uma penosa e demorada reconstrução da capital da colônia e de todos os outros centros populacionais. Foi já durante a permanência do coronel Felipe José Freire Temuro Barata, governador entre 1959 e 1963, que foi construída a Ponte Cais de Dili, restabelecida a rede de esgotos, o abastecimento regular de água e de energia elétrica. Foram erguidas escolas e hospitais e reparadas ou construídas novas ruas, estradas e pontes. Seguiu-se o general José Alberto Correia, governador entre 1963 a 1967, que alcatrou os principais armamentos de Dili, alargou o período de fornecimento de energia elétrica às 24 horas do dia e aprovou a legislação regulamentando as condições estéticas, de higiene e de conforto a que todas as construções deviam obedecer. Os fundos do Plano de Fomento e do Ministério do Ultramar foram usados para construir diversos edifícios na cidade: o Centro Emissor de Telecomunicações, as oficinas das obras públicas, a Escola Técnica, a Imprensa Nacional, os Correios, telégrafos e telefones e também a prisão. O Porto de Mar foi modernizado e ampliado e foram construídos novos armazéns e acessos, sendo aumentada a sua capacidade, passando a poder receber navios até 7.000 toneladas, como a Índia e o Timor, da campanha colonial de navegação. No ano de 1965, a população da cidade era de 10.338 habitantes. Entre 1968 e 1972, durante o governo do general José Nogueira Valente Pires, a Câmara Municipal construiu
bairros sociais destinados à população mais carenciada, contribuindo para a melhoria da salubridade geral da cidade. No ano de 1972, Dili tinha 17.000 habitantes. Em 28 de novembro de 1975, dá-se a proclamação unilateral da independência de Timor-Leste pelo primeiro presidente da República, Francisco Xavier do Amaral, assumindo o cargo de primeiro-ministro Nicolau Lobato, que viria a ser o primeiro líder da resistência armada. Com a proclamação da independência, também iniciou a Guerra Civil. Entretanto, 9 dias depois, a Indonésia invadiu Dili, transformando o território na sua 27ª província, chamada Timor-Timor. No entanto, os resistentes timorenses, agrupados em torno da Frente Revolucionária de Timor-Leste Independente, FRETILIN, prosseguiram uma luta de guerrilha contra a ocupação, ferozmente combatida pelo exército indonésio. Ao longo dos 24 anos que durou a ocupação, dezenas de milhares de civis, incluindo mulheres e crianças, foram mortos. Um dos mais pungentes massacres ocorridos na cidade foi o do cemitério de Santa Cruz, em 1991. A cobertura dada pelos média, sobretudo uma gravação fílmica realizada pelo jornalista internacional Max Stahl, já condecorado pelo Estado timorense em 2009, entre outros, revitalizou o apoio internacional a favor da independência de Timor-Leste, sobretudo no exterior, onde se formaram inúmeros movimentos de apoio à causa timorense. Em 1998, com a queda de Suharto e a tomada de posse de Yusuf Habibie, o governo da Indonésia aceitou a realização de um referendo supervisionado pela Organização das Nações Unidas em Timor-Leste. A maioria da população, 78,5%, votou pela independência, o que provocou a ida de milícias orquestradas pela Indonésia, levando à destruição de grande parte da cidade. A 20 de maio, Dili voltou a ser a capital da República Democrática de Timor-Leste. A maioria dos edifícios sofreu danos nas sequências dos atos de violência de 1999. No entanto, a cidade mantém ainda muitos edifícios e monumentos da era portuguesa. Para possibilitar um desenvolvimento sustentável e retirar o caráter anárquico e de elevada densidade populacional que caracterizam atualmente a capital de Timor-Leste, desde a restauração da independência até hoje, o governo timorense tem assumido o compromisso de organizar e desenvolver a cidade.